Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um vídeo da nossa tradicional retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento, chegando ao ano de 1974. Vamos relembrar grandes perdas desse ano. E como eu sempre digo, é uma viagem no tempo, onde a gente aprende grandes histórias. Quanto mais a gente se afasta dos dias atuais, mais são histórias que nós realmente não conhecíamos. Vamos começar com uma atriz, Adriana Prieto. Adriana Inês Prieto Amarante, nascida em Buenos Aires, Argentina, em 1º de janeiro de 1950 e faleceu no Rio de Janeiro em 23 de dezembro de 1974. Foi uma atriz nascida na Argentina, naturalizada brasileira, comparada por uma revista de Greta Garbo brasileira. Ela trabalhou principalmente em filmes, começando em A Lei do Cão e El Justiceiro, de 1967. Também tem um sucesso As Sete Faces de um Cafajeste, Memórias de Helena, Só Alguns em Um Anjo Mau, Soninha Toda Pura, Lícia McCartney, Uma Garota de Programa, Ipanema Toda Nua, Viúva Virgem. E seu último trabalho foi em 1974, em O Casamento. Na TV ela fez apenas 2 trabalhos, que foi A Rainha Louca, foi um grande sucesso na sua época, e O Tempo de Viver. Adriana sofreu um acidente automobilístico no dia 20 de dezembro de 1974 na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, quando seu Volkswagen Fusca, que estava, foi atingido pelo carro da polícia. Adriana havia discutido com alguém na rua San Román. Uma turma da PM que passava de carro pelo local perguntou-lhe se precisava de ajuda. Ela disse que não. Eles seguiram e ela continuou a discutir com o homem. Pouco depois, arrancou com seu veículo e ultrapassou o da PM. Avançou o sinal e entrou na rua Djalma Uric. E ao avançar o sinal no cruzamento com a Avenida Nossa Senhora de Copacabana, bateu na caminhonete em que estávamos. Desgovernou-se, derrubou o telefone e o orelhão e foi de encontro a uma boutique. Ela deu entrada no Centro de Tratamento Intensivo CTI do Hospital Municipal Miguel Couto. Teve 3 paradas cardíacas. Por coincidência, a sua mãe trabalhava na farmácia desse hospital na época do acidente. Adriana acabou falecendo 3 dias depois do acidente, em 23 de dezembro, com apenas 24 anos de idade, no auge do sucesso. Ela foi sepultada no cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, no Rio de Janeiro. A atriz Adriana Prieto. Vamos agora relembrar do cantor radicado no Brasil, Albenzio Perrone. Albenzio Gaspari Raffaele Perrone, nascido em Marsella, na França. Ele era filho de pais italianos e apresentou-se em vários estados do Brasil, dedicando a canções napolitanas. Depois que abandonou a medicina, dedicou-se a cantar. Ele faleceu no dia 7 de julho de 1974, aos 67 anos de idade, no Rio de Janeiro. Vamos agora falar de André Filho, ator e cantor. Antônio André de Sá Filho, mas foi como André Filho que ficou conhecido. Nascido no Rio de Janeiro em 21 de março de 1906, faleceu no Rio de Janeiro em 2 de julho de 1974. Além de ator e cantor, ele foi violonista, bandolista, pianista e compositor. Entre os seus sucessos tem a canção Cidade Maravilhosa, que virou hino do Rio de Janeiro no Carnaval de 1935. A música Alô Alô também fez um grande sucesso, gravada por Carmen Miranda, entre outros sucessos. Ele faleceu no dia 2 de julho de 1974, aos 68 anos de idade. Tonita Rudge, nascida em São Paulo em 13 de junho de 1885 e faleceu em 13 de julho de 1974. Foi uma das grandes pianistas brasileiras de prestígio internacional, considerada uma das maiores intérpretes brasileiras de Beethoven e Chopin. Ela foi casada com o famoso Charles Miller, considerado o pai do futebol e também do rugby no Brasil. Ela faleceu aos 84 anos de idade em São Paulo e foi sepultada no cemitério da Consolação. Ela tinha 89 anos de idade. Vamos também agora citar o caso das 13 almas, que foi do incêndio do Joelma. Foi uma história que parou o Brasil realmente, muito triste. E nesse incêndio do edifício Joelma foram encontrados os escombros, 13 pessoas que tentaram escapar pelo elevador, mas não foram bem sucedidas e não foi possível serem identificadas. Eles foram sepultados em uma mesma ala do cemitério São Pedro, o cemitério da Vila Alpina, com a lápide As 13 Almas. Inclusive o nosso parceiro Rafael Simão trouxe esse vídeo pra gente com exclusividade.
E as pessoas costumam fazer as visitas e deixar copos de água em cima das sepulturas. Tem até as lendas urbanas que um coveiro ouviu gritos constantemente, e quando chegava perto dessas 13 lápides, 13 tumbas, aumentavam, e ele resolveu jogar água em cima delas. E, curiosamente, os gritos cessaram. Então, a partir daí, se tornou costume dos visitantes jogarem água, deixarem copos em cima das sepulturas. Uma triste história, realmente. Vamos agora falar de John McBrown, que foi um lendário dos filmes de faroeste. John McBrown, nascido em Dothan, Alabama, em 1º de setembro de 1909, e faleceu em Woodland Hills, na Califórnia, em 14 de novembro de 1974. E filmes como Vingador, Triunfos na Mesa, que é um filme bacana que tem pouca, Garotas Modernas, entre outros. E apareceu em mais de 160 filmes entre 1927 e 1966. Com problemas cardíacos e renais, ele faleceu em 70 anos de idade. O ator Johnny McBrown. Arthur Crudup foi cantor e guitarrista americano de blues, conhecido como Big Boy. Nascido em Forest, Nassau Docks, Virgínia, em 24 de agosto de 1905 e faleceu em 28 de março de 1974. Ele é conhecido por ter sido gravado por Elvis Presley, inclusive Raul Seixas gravou também várias de suas músicas. Se tornou uma lenda da música, mas infelizmente ele teve anos de provações e não conseguiu recuperar o dinheiro que ele perdeu durante a vida, devido à sua quebra de contrato com a gravadora. Ele faleceu na miséria em 1974, vítima de um ataque cardíaco. Ele tinha 68 anos de idade. São histórias realmente que a gente não conhecia. Vamos falar também agora de Luiz Alberto del Paraná, que foi um cantor e violonista paraguaio, membro do grupo Los Paraguaios. Luiz Osmer Mesa, mas foi como Luiz Alberto del Paraná, ficou conhecido. Nascido em Altos, no Paraguai, em 21 de junho de 1926 e faleceu em Londres, Inglaterra, em 15 de setembro de 1974. Ele viajou o mundo durante as décadas de 50 e 60 e começo da década de 70. Considerado um dos artistas paraguaios de maior trajetória e renome, além de ícone da música paraguaia, tendo-lhe sido atribuído o título de embaixador da música paraguaia. E ele faleceu ainda jovem, 48 anos de idade, em um hotel de Londres, no dia 15 de setembro de 1974, em decorrência de um derrame cerebral. Uma lenda da música paraguaia. Vamos falar agora, essa história também dele. Conheço o compositor, mas não sabia que ele tinha passado por tantas dificuldades, que foi o compositor Donga, um dos grandes nomes do samba. Ernesto Joaquim Maria dos Santos, mas foi conhecido como Donga. Nascido no Rio de Janeiro em 5 de abril de 1890 e faleceu no Rio de Janeiro em 25 de agosto de 1974. Músico, compositor e violonista brasileiro. Ele participava das rodas da lendária casa da Tia Seata, ao lado de João da Baiana, Pixinguinha, entre outros. E ele gravou o primeiro samba da história, que foi considerado o primeiro samba gravado da história, que foi pelo telefone. Ele organizou com Pixinguinha a orquestra típica Donga Pixinguinha, grupo 8 batutas. Foi um lendário realmente. No final dos anos 50 ele voltou a se apresentar com o grupo Velha Guarda, em shows organizados por Almirante. Enviuvou em 1951. Casou-se novamente, mas no final da vida, ele, doente, quase cego, viveu seus últimos dias no Retiro dos Artistas, falecendo no dia 25 de agosto de 1974 e foi sepultado no cemitério São João Batista. Grande compositor Donga. Nick Drake, também não conhecia essa história. Nicholas Rodney Drake, nascido em Rangoon, na Birmânia, em 19 de junho de 1948 e faleceu em Warwickshire, condado da Inglaterra, em 25 de novembro de 1974, mas foi como Nick Drake que ficou conhecido, cantor e compositor britânico, nascido na antiga Birmânia. Ele chegou a ser considerado um dos compositores mais influentes dos últimos 50 anos. Nick era depressivo, ele não gostava de se apresentar ao vivo. Quando fazia, ele sempre ficava com a cabeça baixa, olhos fechados e não se comunicava com a plateia. Apesar disso, demonstrava extrema necessidade de se tornar famoso e reconhecido. E ele tinha uma compulsão que às vezes ele precisava ligar para estranhos, perguntar se já tinham ouvido falar de um cantor chamado Nick Drake. Olha que triste, né? Uma certa hora da madrugada ele deixou o seu quarto
para ir à cozinha. Sua família recorda que fazia isso inúmeras vezes durante a noite. Ele retornou ao seu quarto um pouco mais tarde e tomou alguns comprimidos para ajudar a dormir. Frequentemente ele tinha dificuldades a adormecer e estava habituado a manter a dosagem do medicamento. Muitas vezes ficava em altas horas tocando e escutando música. Em seguida dormia em boa parte da manhã. Era cerca de meio-dia e foi tentar acordá-lo, mas já encontraram sem vida. Infelizmente, o jovem cantor Nick Drake tinha apenas 26 anos de idade. Compositor Edgar Moraes. Edgar Ramos de Moraes, nascido em Recife em 1º de novembro de 1904 e faleceu na capital pernambucana em 31 de março de 1974. Compositor, arranjador e violonista brasileiro. Foi um dos grandes foliões de Pernambuco, tendo ficado conhecido como General das 5 Estrelas da Folia. Assinou as primeiras composições para o Carnaval. Compôs para quase todos os blocos de Recife. Num determinado ano, 12 blocos diferentes desfilaram interpretando composições de sua autoria. Virou uma lenda do carnaval pernambucano. Ele faleceu em 31 de março de 1974, aos 69 anos de idade. A cantora e dubladora Cass Elliot, Ellen Naomi Cohen, mas foi como Cass Elliot ou Mama Cass ficou conhecida. Nascida em Baltimore, nos Estados Unidos, em 19 de setembro de 1941 e faleceu em Londres, na Inglaterra, em 29 de julho de 1974. Ela também ficou conhecida como Mama Cass, mas supostamente odiava o nome. Ela era integrante do grupo The Mamas e The Papas. Ela foi postumamente introduzida no Rock and Hall da Fama por seu trabalho no Mamas e The Papas. Cass faleceu no dia 29 de julho de 1974 de degeneração gordurosa do miocárdio, no auge da carreira, com sua saúde debilitada pelo excesso de peso, vitimada por um ataque cardíaco. Uma grande estrela do rock. Ela tinha apenas 32 anos de idade. Erlon Chaves, lendário também. Nascido em São Paulo em 9 de dezembro de 1933 e faleceu no Rio de Janeiro em 14 de novembro de 1974. Foi maestro, arranjador, pianista e cantor brasileiro. Ele fez a versão de Matilda, do Harry Belafonte, o Rei do Calypso. Ele namorou a Vera Fischer e ele era muito amigo do Simonal. E é incrível essa coincidência do seu falecimento. Erlon Chaves faleceu na noite do dia 14 de novembro de 1974, com apenas 40 anos de idade, após sofrer um infarto fulminante em sua loja de discos, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro. De acordo com a nota da Folha de São Paulo, em sua edição do dia seguinte, o maestro tinha se emocionado bastante no dia anterior ao visitar o colega e cantor Wilson Simonal, que estava preso na ocasião. E, devido a essa forte emoção, ele sofreu um ataque cardíaco com apenas 40 anos de idade no dia 14 de novembro de 1974. Grande cantor e uma grande história. Vamos registrar aqui do ex-presidente Eurico Gaspar Dutra. Ele nascido em Cuiabá, no estado do Mato Grosso, em 18 de maio de 1883 e faleceu no Rio de Janeiro em 11 de julho de 1974. Ele foi um militar brasileiro e o 16º presidente do Brasil entre 1946 e 1951, sendo o único presidente oriundo do estado do Mato Grosso. Ele faleceu no dia 11 de junho de 1974 na cidade do Rio de Janeiro, aos 91 anos de idade, sendo o quarto mais longevo de todos os presidentes brasileiros. Ele foi sepultado no cemitério São João Batista. Bill Finger, o criador do Batman e do Lanterna Verde. Olha que interessante. Milton Bill Finger, nascido em Nova York, nos Estados Unidos, em 8 de fevereiro de 1914. Faleceu em Manhattan, em Nova York, Estados Unidos, em 18 de janeiro de 1974. Foi escritor americano de tiras de quadrinho e revistas em quadrinho, tendo sido conhecido por criador de Batman na DC Comics e também do Lanterna Verde, acreditado como co-criador. Ele faleceu em 18 de janeiro de 1974, aos 59 anos de idade. Heron Domingues, uma das grandes vozes da nossa comunicação, foi o primeiro apresentador da TV brasileira. Heron de Lima Domingues, nascido em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, em 4 de junho de 1924 e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de agosto de 1974. Jornalista e radialista brasileiro, ele foi o primeiro apresentador da TV quando ingressou na TV Tupi, no Rio de Janeiro. Entre 1972 e 74 trabalhou também na Rede Globo. Ele apresentou também o Repórteresso, trabalhou também na extinta TV Rio, apresentou o telejornal Pirelli, ao lado de Léo Batista na Rede Globo, apresentou o Jornal da Noite, Jornal Internacional na Globo. Uma coisa que ele me chamou a atenção no seu Wikipédia foi uma
frase que ele disse, que acreditava que a voz era uma dádiva de Deus e não se preocupava em preservá-la. Era um boêmio, bebia e fumava em excesso. Depois do expediente, era comum lotar a casa de amigos para noitadas de bate-papo. Quando as visitas partiam, ele ainda virava para sua esposa, a jornalista Jacira Domingues, e dizia: já faz muito tempo que estou em casa, vamos sair para dançar? E uma curiosidade, uma equipe médica estudou a voz de Domingues por 10 anos e nenhuma alteração foi observada. Um fenômeno. Em 9 de agosto de 1974, Domingues apresentou uma edição do Jornal Internacional a respeito do impeachment do então presidente norte-americano Richard Nixon. Antes do fato, ele havia pedido a Armando Nogueira um adiantamento de suas férias para dar a informação ao vivo. Elogiado pelo seu desempenho no ar, foi jantar com amigos e no dia seguinte em casa faleceu vítima de um infarto fulminante enquanto dormia. Um fenômeno da comunicação brasileira. Heron Domingues. As grandes vozes do Brasil. Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. Judge Holdren, ele foi um dos heróis, né, da sua época. Judge Clifton Holdren, nascido em 16 de outubro de 1915 e faleceu em 11 de março de 1974. Era americano, nascido em Iowa, faleceu em Los Angeles, Califórnia. Era conhecido como Capitão Vídeo e Comando COD. Ele, infelizmente, tirou sua própria vida com apenas 48 anos de idade. Infelizmente, ele disparou contra sua própria cabeça. Triste demais. Ator Judge Holdren. Irene Rudner, também atriz, nascida em São Paulo em 28 de setembro de 1910 e faleceu em 11 de novembro de 1974 em São Paulo. Inclusive, tem uma rua em São Paulo com seu nome. Ela foi importante na época do cinema, participando de O Amor Contrariado, de 1937. Trabalhou também O Caçador de Diamantes, O Campeão, O Descrente. E seu último trabalho faleceu aos 64 anos de idade, no dia 11 de novembro de 1974. Cantor José Mendes, uma lenda da música gaúcha, e partiu muito cedo. José Mendes Guimarães, nascido em Machadinho, no Rio Grande do Sul, em 20 de abril de 1939. Faleceu no Rio Grande em 15 de fevereiro de 1974. Foi ator, cantor, violonista, compositor da música regional gaúcha. Considerado por muitos um dos maiores cantores gaúchos. José Mendes ficou conhecido no Brasil inteiro pela música Para Pedro. Embora sua carreira artística tenha sido curta comparada de outros artistas gaúchos, é um ícone da cultura gaúcha, sempre homenageado no Centro de Tradições Gaúchas. Infelizmente, ele faleceu com apenas 34 anos de idade. Ele voltava de um show que tinha feito em Pelotas e estava na caminhonete Chevrolet Veraneio. Infelizmente, bateu em um ônibus no trecho da Pelotas, Rio Grande, e ele não resistiu. E também nesse acidente também faleceu o nosso próximo homenageado, acordeonista e compositor, também com 34 anos de idade, Zequinha Silva. Ele foi primeiramente sepultado em Rio Grande, mas ele depois fizeram um memorial na localidade de Santa Terezinha e Esmeralda, onde ele passou parte da sua infância. Fizeram o memorial José Mendes e seus restos mortais repousam lá. O Zequinha Silva, que acompanhava, também nascido no Rio Grande do Sul em 1940 e faleceu em Pelotas, né, em 15 de fevereiro de 1974. Um grande acordeonista e compositor brasileiro. Fez parte do conjunto que acompanhava o cantor José Mendes em suas apresentações. Ele, infelizmente, faleceu precocemente também, juntamente com José Mendes, nesse acidente de carro, com apenas 34 anos de idade. José da Conceição, um atleta brasileiro. José Teles da Conceição, nascido no Rio de Janeiro em 23 de maio de 1931 e faleceu no Rio de Janeiro em 18 de outubro de 1974. Ele competiu principalmente em saltos em altura, mas também em provas de velocidade, especialmente 200 metros. Ele começou a treinar no Vasco da Gama, depois foi para o Flamengo, onde ganhou o apelido de o Homem da Equipe. Ele faleceu jovem. Infelizmente, tiraram sua vida. Foi alvejado com apenas 43 anos de idade, no dia 18 de outubro de 1974. Olha que triste. Vamos agora falar de Peter Lee Lawrence, que foi um jovem ator dos filmes de faroeste, faleceu jovem demais. Nascido em Lindau, na Alemanha, em 21 de fevereiro de 1944 e faleceu em Roma, na Itália, em 20 de abril de 1974. Apesar de ter tido uma vida curta, desfrutou de uma certa fama no Spaghetti Western, né, um filme de faroeste da década de 60 e 70. Ele faleceu em decorrência de um glioblastoma, o tipo mais comum e agressivo
agressiva de tumor cerebral, apenas 30 anos de idade. Ele fez filmes como uma Winchester em 1000, Garrinco, entre outras. Jovem demais. Lucila Pini foi uma velocista brasileira, nascida em 30 de outubro de 1930 e faleceu no ano de 1974. Ela representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres de 1948, competindo nos 200 metros rasos e na primeira equipe olímpica brasileira feminina de revezamento 4x100. Mesmo assim, ela quebrou o recorde sul-americano dessa época. Ela faleceu com apenas 44 anos de idade em 1974. Vamos falar de um dos grandes compositores do Brasil, que foi Lupicínio Rodrigues, o grande cantor e compositor. Nascido em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, em 16 de setembro de 1914 e faleceu em Porto Alegre em 27 de agosto de 1974. Um cantor e compositor brasileiro brilhante. Ele compôs dezenas de marchinhas de carnaval, sambas, canções, dono de músicas maravilhosas, como Nervos de Aço, Vingança, essa música é belíssima, perfeita, Nunca, Castigo, Cadeira Vazia, entre outras. Em 21 de agosto de 1974, Lupicínio Rodrigues foi internado no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, em decorrência de uma insuficiência cardíaca. A doença que provocou sua morte, pouco tempo depois, no dia 27 de agosto de 1974, aos 59 anos de idade. Grande Lupicínio Rodrigues. Atriz Marina Freire, Marina da Cunha Freire Junqueira Franco, nascida em São Paulo em 6 de junho de 1910 e faleceu em São Paulo em 2 de maio de 1974. Entre seus trabalhos, ela trabalhou no cinema, em trabalhos como Tico Tico no Fubá, Sim a Moça, Casinha Pequenina, juntamente com Mazzaropi, O Puritano da Rua Augusta, que é um filme clássico de Mazzaropi. Ela se aposentou em 1972, vindo a falecer em São Paulo em 2 de maio de 1974. Mas ela também trabalhou na TV, começando no Grande Teatro Tupi, que é a grande universidade. Trabalhou também em Estrelas no Chão, Nino, o Italianinho, Toninho on the Rocks, também A Fábrica, que foi seu último trabalho. Grande atriz, Marina Freire. Mestre Bimba, considerado o criador da capoeira no Brasil. Manuel dos Reis Machado, mas foi como Mestre Bimba que ficou conhecido. Nascido em Salvador, na capital baiana, em 23 de novembro de 1899 e faleceu em Goiânia, na capital Goiás, em 5 de fevereiro de 1974. Ele faleceu aos 74 anos de idade. Agnes Munreds, conhecida como a eterna Endora, né, do seriado A Feiticeira, né, que era a sogra. Muito legal, realmente. Que saudades. Ela nasceu em Clinton, no estado do Massachusetts, nos Estados Unidos, em 6 de dezembro de 1900 e faleceu em Rochester, Minnesota, nos Estados Unidos, em 30 de abril de 1974. Ficou realmente conhecida pelo seu papel em A Feiticeira, mas fez grandes trabalhos no cinema. Ela faleceu vítima de um câncer 2 anos após o encerramento de A Feiticeira, aos 73 anos de idade. Raquel Martins, também foi atriz, dubladora e comediante brasileira. Raquel Loyola Martins, nascida em São Paulo em 21 de julho de 1912 e faleceu em São Paulo em 2 de dezembro de 1974. Ela trabalhou começando na Praça da Alegria, A Pequena Órfã, Cabana do Pai Tomás, Pigmalião 70, Caso Especial, Os Ossos do Barão, e seu último trabalho ela estava realizando em decorrência do câncer, mas estava atuando na novela Barba Azul. E na trama, ela era a personagem Zazá, e sua personagem simplesmente desapareceu da trama, e foi um grande sucesso seu último trabalho. No ano de 1974, no dia 2 de dezembro, ela tinha 62 anos de idade. Richard Long, ator de The Big Valley, ficou bastante conhecido, uma série de faroeste, ele fez dezenas de filmes também. Nascido em Chicago em 17 de dezembro de 1927, faleceu em Los Angeles em 21 de dezembro de 1974. Ele sempre teve problemas cardíacos e faleceu cedo demais, aos 47 anos de idade. Após sofrer alguns ataques cardíacos, ele ficou internado no Tarzan Medical Center, mas seu coração parou no dia 21 de dezembro de 1974, aos 47 anos de idade. Stanford Whip, nascido em São Francisco, na Califórnia, Estados Unidos, em 26 de abril de 1918, faleceu em Inglewood, na Califórnia, Estados Unidos, em 5 de novembro de 1974.
1974. Um ator americano famoso por interpretar o chefe O'Hara em O Batman de 1966. Ele faleceu de um infarto aos 56 anos de idade. Grande ator. Ed Sullivan, uma lenda da comunicação norte-americana. Edward Vicente Sullivan, mas foi como Ed Sullivan, seu programa The Ed Sullivan Show, que é conhecido mundialmente. Nascido em Nova York em 28 de setembro de 1901 e faleceu em Nova York em 13 de outubro de 1974. Foi famoso apresentador de TV dos Estados Unidos, com elevado destaque na cultura popular dos Estados Unidos, principalmente nas décadas de 50 e 60. Ele teve início em 1948, no seu programa The Sullivan Show, e terminou em 1971, na rede de TV CBS. Por lá passaram os maiores nomes da música e também da TV. Ele faleceu vitimado por um câncer no esôfago, aos 73 anos de idade, em 13 de outubro de 1974. Uma lenda da TV. Vamos falar de Vianinha. Oduval Viana Filho, nascido no Rio de Janeiro em 4 de junho de 1936 e faleceu no Rio de Janeiro em 16 de julho de 1974. Foi um dramaturgo, ator, diretor de teatro e da TV brasileira. Ele foi diretor da Grande Família, ainda na primeira parte, na primeira edição. Ele trabalhou também como ator em Um Homem Sem Importância, Mar Corrente, como roteirista, escreveu O Casal, Em Família, entre outros. Vianinha faleceu com apenas 38 anos de idade, em 16 de julho de 1974, vítima de um câncer no pulmão. E sua última peça, Rasga Coração, foi concluída durante sua hospitalização, quando ele já se encontrava em estado terminal. O grande ator e diretor brasileiro, ele tinha apenas 38 anos de idade. Michael Allen, ator também, ele era pai da grande atriz Shirley Temple. Joseph Kenneth Chauvin, conhecido como Michael Allen, nascido em Wilkes-Barre, nos Estados Unidos, em 30 de junho de 1902 e faleceu em Los Angeles em 14 de abril de 1974. Trabalhou ao lado da sua filha em vários filmes. Vamos agora relembrar alguns jogadores de futebol que faleceram em 1974. São apenas 4, fique até o final. Anfigolino Guarisi, conhecido como Filó e conhecido na Itália como Guarisi. Nascido em São Paulo em 26 de dezembro de 1905 e faleceu em São Paulo em 8 de junho de 1974. Foi um jogador ítalo-brasileiro, grande ídolo do Corinthians, sendo o primeiro jogador campeão do mundo ao conquistar a Copa do Mundo de 1934 com a seleção italiana. Olha que interessante. Ele jogou na Portuguesa, Paulistano, Corinthians, Lazio, mais uma vez o Corinthians e o Palestra Itália, e defendeu a seleção do Brasil em 1925 e a seleção italiana de 1932 a 1934. Olha que interessante. Ele faleceu em 8 de junho de 1974, aos 68 anos de idade, em São Paulo. Grande lenda do futebol. Canhoteiro, esse também era famoso. José Ribamar de Oliveira, conhecido como Canhoteiro, nascido em Coroatá, no estado do Maranhão, em 24 de setembro de 1932. Ele faleceu em São Paulo em 16 de agosto de 1974. Pelé costumava dizer que ele tinha como um dos seus maiores ídolos ao lado de Zizinho. Pela seleção brasileira, participou de 16 partidas, supostamente devido a seu estilo de vida boêmio. Também por um medo estrondoso de avião, não foi convocado para a Copa do Mundo de 58, às vésperas do embarque para a Suécia. Para seu lugar, foi chamado Zagallo. Olha que história. Canhoteiro, até então, era titular absoluto da seleção e disputaria a Copa. Depois disso, ele nunca mais foi convocado para defender a seleção brasileira. Ele defendeu a seleção de 56 a 59, jogou pelo América do Ceará e também pelo São Paulo. E ele faleceu jovem demais, 41 anos de idade apenas. O jogador faleceu no dia 16 de agosto de 1974 em São Paulo, vítima de um acidente vascular cerebral AVC, com apenas 41 anos de idade. Triste demais. Everaldo Marques da Silva, conhecido como Everaldo, nascido em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, em 11 de setembro de 1944 e faleceu em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, em 27 de outubro de 1974. Ele jogava como lateral esquerdo, jogou toda a sua carreira no Grêmio, com um lendário 385 jogos. Defendeu a seleção brasileira entre 67 e 1972. E ele faleceu em um acidente de carro, seu Dodge Dart. Quando eu falo esse nome, eu lembro muito do meu pai. Ele tinha um branco com
preto, branco, capota preta, quando chocou-se com um caminhão. O carro foi um presente de uma concessionária de Porto Alegre, pelo tri conquistado na Copa do Mundo de 1970. Ele viajava com sua família no ano de 1974, quando voltava de Cachoeira do Sul, interior do estado, para Porto Alegre, após um comício de sua campanha para deputado estadual pela Arena. No acidente também faleceram a sua esposa Classi, sua irmã Romilda e sua filha menor Daisy. Sua outra filha Denise e os tios Maria Madalena e Jardélio sobreviveram. Olha aí que triste, né? Ele faleceu com apenas 30 anos de idade. Para encerrar as homenagens de hoje, vamos falar de Xavier Camargo, Afrodísio Camargo Xavier, ou simplesmente Formiga, nascido em São Paulo em 9 de março de 1895 e faleceu em São Paulo em 30 de julho de 1974. Ele atuava como atacante. Ele jogou pelo Ipiranga de São Paulo, Palmeiras, Paulistano, Flamengo e São Paulo. Defendeu a seleção brasileira no ano de 1922. Ele faleceu em São Paulo ao lado da sua família aos 79 anos de idade, no dia 30 de julho de 1974. Para você que assistiu no ano de 1975, deixou seu recadinho, a sua cidade, vai um alô super especial para você. Agora eu espero você no ano de 1973. Até lá. Minha querida amiga Meire Lazier, beijo no coração. Não perde um só vídeo da gente, tanto aqui como no canal Eudes Alves Curiosidades. Se você gosta do nosso trabalho, se inscreva lá também, acompanhe o nosso trabalho. O William César Vitoriano, obrigado. A Cláudia do canal CR lá de São Paulo. Eli Ferreira de Pouso Alegre, Minas Gerais. A Lucileide Cândido, beijo no coração. O Marcelo, da cidade de Guarujá, litoral sul de São Paulo, obrigado. Ricardo Lovelés, de Porto Alegre, obrigado. Rita Gago, obrigado. Álvaro Freire, lá de Salvador, Bahia. Cleidmar Robson, de Vista Alegre, Minas Gerais. O Antônio Silva, de Ferxilândia, também em Minas Gerais. O Antônio de Matos, de Jacareí, São Paulo. Estação das Flores, beijo no coração. O Imbraí Fernando, de Planura, Minas Gerais. O Nailson, também sempre acompanhando a gente. Janete Cisato Vital. A Irene Marques. O Edney Davi, lá do Paraná. A Ana Maria, beijo no coração. Maria Barros, sempre com sua lista maravilhosa, nos ajuda bastante, lembrando de grandes artistas. Elisângela Cândido, beijo. Jorge Tatsuta, não perde sua vida da gente. O Alexandre Lopes também está sempre acompanhando. Obrigado a todos vocês pelo carinho e espero vocês no ano de 1973. Até lá, até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens.